Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui, um privilégio enorme. E eu tinha passado os textos da palavra, mas eu estava sensível desde a hora que eu cheguei aqui. E quando a pastora Raquel trouxe ali uma direção, eu entendi bem claro, e também com a música no louvor, né, da voz, aquele que acalma a tempestade e daquele que expele a escuridão. Deus falou algo muito claro ali comigo e eu vou mudar a palavra. Eu creio que Deus ele tem uma direção diferente para trazer nessa noite. E eu não sei se tem como projetar a Bíblia rápido ali, que eu passei outros textos. Eu ia pregar sobre a justiça de Deus, mas nessa noite eu gostaria de falar sobre algo que é central na Bíblia, sobre algo que fala sobre a nossa essência, sobre algo que fala sobre uma transformação verdadeira de coração. E eu creio que eu estou obedecendo a direção do Senhor, eu estou obedecendo a direção do Espírito Santo. E quando eu entrei aqui no culto, eu estava sensível, eu falei, Deus, então eu quero pregar aquilo que é a Tua vontade, não somente algo que eu preparei. E quando a pastora veio ali e trouxe direção e eu comecei a ver as músicas do louvor, Deus começou a falar comigo. Eu peço que você abra o teu coração e eu creio que Deus vai tocar a sua vida e te abençoar, amém? Em Romanos, capítulo 2, a partir dos versículos 28 e 29, né, se você puder projetar para mim, eu só vou parafrasear também. Ali, a Bíblia fala sobre uma cirurgia, sobre uma transformação que precisa acontecer no nosso coração. Quando nós vamos falar sobre essência, nós estamos falando sobre uma transformação. Quando nós falamos sobre o coração do homem, quando nós falamos sobre a motivação, sobre aquilo que nos move, sobre aquilo que faz ser quem nós somos, sobre aquilo que justifica as nossas ações, nossas decisões, nossas palavras, nós estamos falando sobre o coração do homem, nós estamos falando sobre a essência. É interessante porque o Senhor, a Bíblia fala, né, o profeta Samuel aprendeu isso, que nós os homens, nós nos preocupamos com a aparência, nós nos preocupamos com as coisas do exterior, mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão atentos a cada movimento do nosso coração, amém? E nessa noite, na palavra, nós vamos começar falando do coração, e nós vamos terminar numa passagem, onde ali o louvor estava falando, sobre onde Jesus ele acalma a tempestade, onde ele manda embora a escuridão, e o objetivo dele naquele momento, dessa passagem, dessa canção nova, que ninguém nem sabia a palavra, os textos que eu mandei para cá, queridos, não tinham nada a ver, eu ia pregar sobre a justificação, mas Deus quer fazer algo novo aqui essa noite, amém? É o Senhor que está conduzindo, fazendo algo novo, e eu me sinto realmente muito honrado e tremendo diante de Deus por estar direcionando, ouvindo Ele nessa noite. E aqui em Romanos, a Bíblia fala que não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem a circuncisão a que é meramente exterior, física. A Bíblia fala então que, pode passar para o próximo versículo por gentileza? Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a Bíblia fala sobre uma circuncisão, sobre uma cirurgia, que ela acontece pelo Espírito, que não é pela letra, que é algo que somente Deus pode fazer no nosso interior. Eu não sei de você, alguém aqui já passou por uma cirurgia, né? Eu, que nem o pastor Wagner aqui, eu ando fazendo algumas cirurgias do meu joelho, né? Eu insisto em continuar jogando futebol com os adolescentes da igreja e nunca dá certo isso. E faz 3 meses eu tive que fazer uma cirurgia no meu joelho, eu tive que operar o menisco, o ligamento cruzado anterior, e eu tive um derrame de cartilagem e mais alguma coisa que eu nem lembro mais, né? E eu fiz essa cirurgia numa clínica ali em Cascavel, que não é tão longe de Guarapuava, minha cidade. E quando eu fui para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia, eu não sei se já usou aquelas roupas, né, de hospital, que você fica correndo, sabe, ao vento. E eu fiquei invocado, porque eu entrei no centro cirúrgico, e daí eles descem aquela luzona assim, né, em cima de você. E estava, um dos meus médicos, ele é cristão, ele dá o Wayfall ali do pastor Cote em Cascavel, é bem amigo meu, e ele entrou no centro cirúrgico e ele orou comigo antes da cirurgia, tinha mais um anestesista e outro médico que ia ajudar, e 3 enfermeiras, né? E eu não me aguentei, porque eu estava ali, né? E quando você vai para uma cirurgia, quando você vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, é um negócio complicado, você se sente meio apreensivo, né, se sente constrangido, e daí você chega ainda, né, entendeu? Ao vento, então você está ali, tudo encolhido naquela mesa, e eu não aguentei, eu virei para a enfermeira e falei assim, moça, me explica uma coisa, a minha cirurgia é no joelho, né, por que minha cueca tem que ficar arriada? Eu falei, tipo,
Eu quero entender isso. É a primeira vez que fui fazer uma cirurgia dessa. Ela falou, moço, na verdade a gente vai ter que te dar uma pele dural. Agora eu posso falar para minha esposa que eu sei o que é isso, né? Tomei uma pele dural. Ela falou, e a gente precisa que fique folgado, né? Porque talvez às vezes incha tal e a gente precisa cortar. Então é por isso que você tem que ficar desse jeito, né? E como ela tinha visto o médico orar comigo, ela pegou e falou assim, mas pastor, podia ser pior. A gente podia ser uma das tuas ovelhas. Eu falei, você tem razão. E ali ela começou a zoar comigo e chegou então o anestesista e falou assim, conta de 10 para trás. Eu comecei a contar e me pacotaram e eu não vi mais nada, né? Depois, quando eu acordei, eu estava com o joelho enorme ali, tudo da cirurgia, e eu tive que ficar ali alguns dias em recuperação em Cascavel até poder retornar para a minha cidade. Mas o interessante é que toda vez que você vai passar por uma cirurgia, que você precisa se desnudar, que você precisa se expor, que você precisa abandonar a aparência, nós temos medo. Nós nos sentimos constrangidos, nós nos sentimos presos, nós nos sentimos acanhados, porque nós não queremos nos expor, nós não queremos nos mostrar, estão entendendo? Nós não queremos mostrar a verdade nossa. E aqui a Bíblia está falando sobre um processo cirúrgico que Jesus quer fazer em mim e em você. Aqui a Bíblia está falando sobre uma cirurgia, sobre uma circuncisão, que não é da letra, mas que acontece pelo Espírito, e que Ele precisa fazer no nosso coração. E quando nós estamos falando sobre essência, nós precisamos falar sobre as coisas que vêm de dentro, amém? Porque nós valorizamos o que Deus não valoriza, nós enxergamos aquilo que Deus não enxerga, mas os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E o Senhor, Ele está atento para cada movimento de coração aqui essa noite. Ele está olhando diretamente para você, assim como Davi, né? Pela cronologia bíblica nós sabemos que quando Davi, ele é chamado por Deus, ele é escolhido por Deus, quando Deus separa ele e usa o profeta Samuel para ir ungir ele tem entre 16 e 19 anos, muito jovem, um pastorzinho de ovelhas. Assim Eliabe, o irmão mais velho dele, zombava dele, quando ele ia para a guerra levar alimento para os irmãos. Ele era alguém que parecia que ninguém enxergava ele. E talvez você está aqui assim essa noite, você está se sentindo acuado, você está se sentindo escondido, e você acha que ninguém olha para você. Ou talvez você está que nem eu ali naquela mesa de cirurgia, totalmente constrangido. E queridos, já parou para pensar o que era um procedimento de circuncisão naquela época? Primeiro, não tinha bisturi afiado, né? A Bíblia conta ali a história, Josué era uma pedra afiada. Queridos, não importa quão habilidoso o homem era, eu duvido que ele cortava de uma vez só. E não importa quão machão o cara seja, quando ele chegava nesse momento ele ia tremer. Ia ou não ia, homens? Né? As mulheres, vocês têm um pouco de dificuldade de entender isso. Eu vou tentar mostrar, exemplificar para vocês a profundidade disso, tá bom? É mais ou menos assim, graças a Deus, que hoje a gente vive na nova aliança, ninguém precisa passar por esse procedimento mais. Aleluia, a não ser indicação médica, né? Deus te abençoe. Mas quando você pega, por exemplo, o UFC, Vale Tudo, né? Não sei se vocês assistem, né? O pessoal fala assim, lá em Guarapuava a gente tem um dito, que vale tudo, mas tem um lugar que não pode bater. Em Guarapuava a gente fala que é trairagem. Nós temos 2 campeões paranaenses ali, um de jiu-jitsu e outro é o campeão do WGP da nossa igreja. E na luta vale tudo, menos bater ali. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque é sensível, porque ali é trairagem. É muito sensível. Nas aulas de defesa pessoal, eles deveriam ensinar as mulheres somente a golpear ali. É o que nocauteia na hora, queridos. Mas assim, eu nunca passei por um procedimento cirúrgico desse, mas eu jogo futebol, ou pelo menos eu jogava, né? Eu já não sei depois dessa cirurgia, não consegui voltar ainda. Mas quando você toma uma bolada, é embaixo, mas queima, queridos. Falta ar, é um negócio assim que te nocauteia na hora. E aqui a Bíblia está falando, olha, que nem tem, a circuncisão que eu quero fazer não é na carne, mas é no teu coração. Ele está falando sobre um procedimento que você tem que vir e abandonar a tua aparência, amém? Por muito tempo, no sentido mais genérico, a igreja ela foi vista como uma instituição de acusação, como uma instituição de condenação. Eu estou falando no sentido mais amplo possível. Foi vista como um lugar de rejeição, como um lugar de aparência, como um lugar de vender indulgências, como um lugar de inventar coisas, para não aparentar coisas que o conteúdo não era verdadeiro. E isso a Bíblia coloca como religiosidade.
Na verdade, existe uma moeda chamada religiosidade que ela tem dois lados. Um lado é o legalismo, o outro lado é a libertinagem. E esses dois lados, eles falam sobre religiosidade, eles falam sobre aparência, eles falam sobre uma ausência de transformação de coração. E o interessante então é que a igreja, ela começou a ganhar às vezes, no sentido geral, essa visão. Mas queridos, esse tem que ser um lugar onde nós podemos escancarar os nossos corações, amém? Onde nós não precisamos fingir algo, onde nós podemos nos abrir. Mas vamos ser bem sinceros, nós gostamos de ver a sinceridade nos outros, gostamos ou não gostamos? Nós gostamos quando alguém abre o coração para nós, não gostamos? E quando é a tua vez? Quando é a nossa vez de se expor, de deitar na mesa de cirurgia e entregar o controle para ele fazer a cirurgia. E o que é interessante? Que nessa moeda chamada religiosidade, que tem dois lados, hoje nós temos então pessoas que elas podem talvez abusar da pregação, seja usando a graça de Deus ou a justiça de Deus, mas a grande verdade é que o defeito delas está no coração, está na motivação, porque ainda não teve um coração verdadeiramente transformado. Eu não sei se isso acontece aqui, mas lá em Guarapuava é tenso o negócio. Por exemplo, uma pessoa legalista, ela sempre vai puxar mais para o lado das regras. Ela vai ter um orgulho, onde ela vai tentar esconder algo. Ela não vai querer aparentar a fraqueza dela. Ela vai querer sempre mostrar algo. Ela sempre vai querer se esconder de algo. E Jesus sempre criticava isso nos fariseus. Ele sempre falava sobre o conteúdo. Ele sempre falava, olha, não adianta vocês aparentar algo. Vocês precisam ser. Amém? E a Bíblia, ela aponta para isso, para esse coração que passa por um procedimento cirúrgico, passa por uma transformação. E interessante assim, que o legalismo, ele tenta se agarrar em regras, mas ele vê que isso não causa uma transformação. Só que daí, algumas pessoas que começam a ir para o outro lado da libertinagem, começam a abandonar a lei, e falar que a lei do Senhor não é boa, a lei é boa, amém? E eu vou tentar te exemplificar, já que nós estamos falando de hospital e cirurgia, do jeito mais simples possível. Em Guarapuava, quando a gente faz um raio-x, nós não chamamos de raio-x, nós chamamos de chapa. Entendeu? Você vai tirar uma chapa. Você chega lá e tira uma chapa. Quando você tira a chapa, que nem eu, e lá mostrou que o meu ligamento cruzado estava arrebentado, o exame em si, ele pode me curar ou não? Não. O exame, ele só mostra o que está errado em mim. Amém? O exame somente mostra o que está errado comigo, o que está machucado, o que está quebrado, o que precisa passar por um processo cirúrgico. A lei, ela é boa, amém? Ela mostra o que está errado conosco. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, apta a discernir os propósitos do coração, amém? Ela é usada para discernir, para quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós começamos a ver quem nós somos de verdade, nós começamos a enxergar qual é verdadeiramente a nossa essência. Porque a Bíblia fala que quando nós conhecemos o Senhor, quando nós somos justificados, a nossa natureza é transformada. Então a lei é um exame, quando ele aponta o que está errado, mas Jesus, ele é a cura, amém? Por isso que a palavra fala que essa cirurgia, a letra não consegue fazer ela, mas somente pelo Espírito do Senhor, amém? Só que daí alguns, do outro lado da moeda, chamada religiosidade, porque você vai ter o legalismo, ou você vai ter a libertinagem. Algumas pessoas começam a abusar disso, e elas começam a falar, não, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu estou salvo. Eu entendi a graça de Deus, eu entendi, mas quando nós olhamos para a vida das pessoas, nós não vemos transformação. Né? Lá em Guarapuava, tá bom? Qualquer coisa que eu der de exemplo é Guarapuava, beleza? E às vezes a conversa para mim, quando eu penso em libertinagem, é uma conversa do Batman com o Coringa. É sério, entendeu? Porque o Batman ele vira para o Coringa e fala assim, por que você está fazendo tudo isso? Né? De onde que vem essa rebeldia? Né? E o Coringa vira assim e fala, eu sou um agente do caos. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu faço o que eu quiser. Porque a libertinagem, na verdade, é uma faceta onde eu consigo, às vezes, descrever a graça de Deus, eu consigo descrever a justificação, eu consigo, teologicamente, até explicar esses conceitos, mas no meu coração e na minha vida, eu não vivo.
E eu começo então a tentar justificar pecados. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, amém? Nós não somos salvos por obras, mas a Bíblia fala que nós somos salvos para boas obras. Se nós falamos que nós somos eleitos, se nós falamos que nós somos salvos, nós precisamos ter frutos dignos de arrependimento, amém? As pessoas precisam ver essa transformação. Só que, para nós nos abrirmos, para passar por esse procedimento cirúrgico, para sermos transformados, nós precisamos nos sentir o quê? Confiantes. Nós precisamos nos sentir num ambiente do quê, queridos? Seguro. Eu tinha que confiar no meu médico. O fato dele ser crente me ajudou bastante. Eu tive que deitar ali e confiar nele para fazer cirurgia em mim. Você confia em Jesus para fazer cirurgia no teu coração nessa noite, amém? Você confia nesse médico dos médicos que está aqui essa noite para nos transformar? Ele está atento a cada movimento do nosso coração, a Bíblia fala, porque ele não vê como o homem vê, ele vê direto para o nosso coração, assim como ele via o rei Davi, quando era ainda um adolescente, quando ainda era um jovem, quando ainda era um menino, e Deus tinha um futuro para ele. E talvez essa noite aqui, talvez não, eu tenho convicção, muitos aqui, todos, Deus tem um projeto para a tua vida, e nessa noite, é preciso que você escute a voz dele e que você deixe ele transformar o teu interior, amém? É preciso que você deixe ele fazer algo novo em você. E sabe o que é interessante? Imagine que massa, né? Se desse para fazer isso. Imagine que eu tivesse hoje cheio de grana aqui, beleza? Né? Cheio de grana. E eu conseguisse sair distribuindo, tipo, sei lá, uma quantia mais ou menos 100 mil reais para cada um aqui. Top, né? Esse animal. Você já ia estar pensando, nossa, quantas coisas eu consegui fazer com isso. Só que daí, imagine, eu não conheço muito Londrina, imagina que a gente está num bairro perigoso, beleza? Eu acabei de, sem citar nomes. Ou um bairro que tem muito corintiano, não, brincadeira. Assim, então, eu estou entregando para cada um 100 mil reais, beleza? Em dinheiro, em espécie. E a gente precisa ir embora agora, desse lugar perigoso. O que vocês iam fazer? O que vocês iam fazer? Pôr na meia, ligar para um PM amigo teu, chamar um Uber da Proforte, né? Ô, Proforte, você tem um Uber? Você ia fazer isso, né? Só que sabe o que a Bíblia fala? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, ele vale muito mais do que 100 mil reais. Como você tem guardado ele? Como nós temos guardado ele? E nessa noite, nós precisamos deixar o Rei dos Reis, com o Espírito dele, que a palavra fala, que o Espírito Santo ele esquadrinha os nossos corações, e deixar ele nos transformar. Mas para isso, nós precisamos abandonar as nossas aparências. Nós precisamos talvez nos abrir com alguém essa noite e pedir perdão, ou talvez nós precisamos mostrar quem nós somos. Porque o ambiente, um ambiente de religiosidade, ele é um ambiente onde se uma pessoa se abre, às vezes ela acha que ela vai ser rejeitada. Queridos, não é isso. Nós só conseguimos abrir o nosso coração num ambiente de amor, amém? E é por isso que a Bíblia fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você confia nesse amor. Você vê a palavra do Evangelho sendo pregada, você vê esse amor que cobre multidão de pecados, você vê esse amor que é eterno, você vê esse amor que é poderoso, e você se rende para ele, amém? Ele é digno de você escancarar teu coração nessa noite. Você deve guardar o teu coração de algumas coisas. Nós devemos guardar o nosso coração. E talvez nós somos a geração que menos guarda o coração. E querido, você pode ser sincero comigo essa noite? Quantos aqui você já se sentiu incapaz, quando você lê as promessas de Deus, as coisas de Deus para a tua vida, você se sentiu incapaz de cumprir? Põe a tua mão bem alto, por favor. Muitos de nós. Querido, deixa eu te falar algo. Eu cresci numa igreja, onde ali na nossa igreja de Guarapuava, o pastor Luciano Subirá foi ordenado ali, né, da nossa igreja. O pastor Harold McLary é o McLay, se você quiser, enfim, falar o africanês, são os meus pastores, eles foram ordenados ali, e eu cresci vendo eles pregar. E hoje, o meu pastor, o pastor Luciano, né, está por aí, como você sempre vê, o pastor Harold também passou a igreja com o pastor Weckles ali, hoje ele é o pastor sênior atual de Guarapuava.
E nós enviamos a maior parte dos nossos pastores, nós éramos em 9 pastores, hoje nós estamos em 3 casais de pastores ali em Guarapuava, para toda a igreja, nós temos 5 campos ali na cidade, e nós abrimos outras 8 igrejas nos últimos 5 anos, agora. E a gente está nessa loucura, e eu prego no mesmo púlpito regularmente, que o pastor Luciano Subirá pregava e que o pastor Harold pregava. Pensa alguém que se sente incapaz, sou eu, querido, todo dia. Tá bom? Eu me sinto incapaz todo dia, mas sabe o que eu tenho aprendido? É que eu não preciso me esconder, eu não preciso me moldar a alguém, porque o Senhor, Ele nos fez únicos, amém? Você sabe quando que o medo e a vergonha entram no mundo? Você sabe que o medo e a vergonha é uma consequência direta do pecado? A primeira vez que o homem ele é distorcido na identidade dele, a primeira vez que o homem é distorcido na essência dele, é quando entra o pecado, é quando entra a queda, é quando Adão e Eva caem. E a Bíblia fala que a primeira reação deles, querido, qual é? Se esconder, ser dominados pelo medo e pela... Quando você vai para uma cirurgia, você tem que ficar pelado, quais são os 2 sentimentos que você tem? Medo e vergonha. Porque alguém vai meter uma faca em você, porque alguém vai cortar, e queridos, nenhuma cirurgia é boa, dói, mas ela é necessária, porque ela vai trazer cura, transformação e restauração, amém? Pode bater palma, não tem problema, fica à vontade. Então existe uma transformação, uma cirurgia que nós precisamos passar, só que para isso, nós não podemos esconder os nossos pecados, e isso é muito triste, isso está em Gênesis no capítulo 3, porque é a primeira vez que o homem foge da voz de Deus, é a primeira vez que o homem se distancia da direção de Deus para a vida dele, é a primeira vez que o homem corre da voz que pode dar vida para ele. E por quê? Porque ele pecou, ele está dominado pelo medo e pela vergonha, e ele se esconde de Deus, e Deus, ele chega para Adão, e queridos, Deus sabia onde Adão estava, amém? E a comunhão era perfeita, porque toda pessoa que é dominada pelo medo e pela vergonha, por causa do pecado, ela cria uma desconexão para com Deus e uma desconexão para com as outras pessoas. Você quer ver alguém isolado? Você vai ver alguém dominado pelo medo e pela vergonha. E Deus vinha na viração do dia, como a palavra falava, Ele tinha comunhão perfeita entre o homem e Deus, e Ele fala: Adão, onde que você está, Adão? Querido, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Só que Deus tem essa mania de nos fazer perguntas para fazer a gente olhar para dentro de nós mesmos e avaliar o nosso coração. Você pode, nessa noite, e eu também sou o primeiro, abrir teu coração e deixar Deus nos perguntar pelo Espírito dEle: onde você está, Cláudio? Aonde você está, Roberta? Aonde você está, Carla? Quem te levou até aí? Aonde você está no teu casamento? Aonde você está no teu ministério? Aonde você está na tua vida, na tua comunhão com Deus? Aonde você está na tua vida profissional? Quem te conduziu até aí? A vergonha e o medo? Porque se foi a vergonha e o medo, nessa noite, o médico dos médicos está aqui para fazer uma cirurgia. E daí, que nem a canção nova falava, e o Espírito dele, ele vai mandar, o amor dele lança fora todo o medo, amém? O amor dele lança fora todo o medo. E Jesus, ele tem essa mania, só que muitos de nós temos várias marcas nos nossos corações, né? Queridos, pode projetar para mim Marcos capítulo 6, e daí nós vamos deixar parado ali. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 53. E eu estou muito tocado como o Senhor conduziu o culto essa noite, desde a palavra, quando a pastora Raquel trouxe a direção, e eu escutei essa música ali. E Deus começou a falar comigo de um jeito, e eu rapidamente abandonei o meu esboço, que eu ia pregar para vocês sobre a justiça de Deus, quem sabe outro dia. E Deus começou a me conduzir para isso, sabe? Falar: Rafael, eu quero tocar hoje no coração de vocês. Eu quero transformar hoje. Sabe, queridos, Deus, Ele me chamou muito cedo, quando eu era um adolescente ainda. Eu lembro na nossa igreja ali, quando eu fazia parte da Rede Jovens, na verdade era tudo misturado, jovens, adolescentes. Nós tínhamos 30 e poucas pessoas somente ali no momento. E depois Deus nos trouxe crescimento. Hoje nós chegamos a fazer só cultos com os jovens, às vezes com 700 pessoas.
Mas é uma loucura, na verdade, a rede de jovens. É tipo uma sanfona, né? Você é líder de jovens, sabe o que eu estou falando. E hoje, na verdade, eu sou até o pastor responsável tanto pelos adolescentes como pelos jovens e os jovens adultos lá. E nós temos células de casais também, né? É porque a gente mandou 9 pastores, entendeu, para a missão. Então está todo mundo bem ativo lá em Guarapuava. E desde cedo, Deus teve que trabalhar coisas no meu coração, e eu entendi. E mesmo hoje, quando eu tenho o desafio de ser um dos pastores ali em Guarapuava e levar a igreja à frente, eu consigo sentir a minha incapacidade. Eu sei que eu não sou capaz, mas todas as vezes então, eu me lanço no Senhor, para Ele trabalhar no meu interior. Sabe qual é? E não é pela acusação, não é de uma maneira religiosa. Sabe por que nós não oramos? Nós não oramos porque nós somos independentes. Porque nós não queremos ser dirigidos, porque nós não queremos ser guiados pelo Espírito dele. Mas quando nós entendemos que nós precisamos nos render, nós vamos procurar o lugar de oração de uma maneira espontânea, amém? Sabe por que nós não lemos a palavra de Deus? Sabe por que nós não amadurecemos? Por que nós não crescemos? Porque nós queremos viver governados pela nossa opinião. E daí nós pendemos tanto para o legalismo como para a libertinagem, porque você muda de um para o outro, que são as duas facetas do legalismo, porque na verdade nós estamos fundamentados na nossa justiça própria. E isso tem a ver por causa de um desvio na nossa identidade, por causa de um desvio na nossa essência, por causa de algo no nosso coração que precisa ser arrancado, através de uma cirurgia que somente o Espírito de Jesus pode fazer, amém? Que o Senhor faz em nós e transforma o nosso coração. E então hoje nós temos sempre pessoas pendendo para um lado ou para o outro, mas nenhum deles entendendo o que é a essência. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 13, pode ficar aí, tá? Eu só estou citando. A Bíblia diz que pessoas que não são experimentadas na palavra da justiça, elas são como meninos, elas são imaturas. E daí a Bíblia fala assim, elas não sabem discernir o bem e o... Queridos, é o que mais acontece na nossa geração hoje. É o que mais acontece. Agora mesmo o pastor Luciano subiu um vídeo no YouTube, onde ele exorta a igreja e ele fala, porque às vezes muitas pessoas, porque tem muitos seguidores no YouTube, ou são muito conhecidos, eles trazem direções e falam coisas que necessariamente ainda eles não entendem. Fazem asseveradas afirmações sobre coisas que não deveriam pregar e nem falar ainda. Só que muitos eles se sentem no direito, talvez pelo número de seguidores ou a fama que a pessoa tem. Mas sabe... Hoje, eu estou falando para você como alguém que lidera há mais de 17 anos. Como alguém que, fala a verdade, eu pareço ser bem mais novo, né? Como alguém que pastoreia uma igreja local e derrama meu coração ali. Eu não estou falando que eu não posso um dia fazer vídeos no YouTube, talvez até eu vou fazer, mas a grande verdade é que hoje, no momento que está a nossa igreja, eu não tenho nem tempo. Eu não tenho tempo, eu realmente queria ter. Só que sabe, uma das coisas que tem marcado a minha vida... é conseguir ver essa transformação, partindo de ver os exemplos dos meus pastores, do Eccles, do Harold, de ver a maneira como eles, o caráter deles, de ver a maneira como eles se comportam com a família deles, de ver a maneira como meus pastores pastoreiam. Isso transformou meu coração, isso mudou os meus valores, isso mudou, porque nós valorizamos coisas que Deus não valoriza, queridos. Nós nos impressionamos com coisas que Deus não se impressiona. E sabe, essa noite, muitos de nós chegamos aqui essa noite assim, Deus, se você me der isso, se você me der aquilo, se você me der aquilo outro, aí eu vou ser feliz. Né? Talvez alguém de você orou e falar, Deus, se você me der uma dessas meninas aqui da frente... aí sim a minha vida vai se ajeitar. Né? Você orou assim, não, Deus, se você me der aquela promoção, se você resolver essa situação na minha família, aí sim o meu coração vai ser teu. Queridos, você sabia que nessa noite o Senhor está aqui para fazer o que nós precisamos, amém? Só que muitas vezes nós não sabemos o que nós precisamos, porque nós nos baseamos, porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E Deus, Ele trabalha de uma maneira diferente, queridos. E nós estamos achando assim, não, é por isso que eu estou... E muitos de nós estamos enfrentando momentos difíceis, nós estamos sendo marcados por coisas negativas. E nós achamos que essas coisas, enquanto elas não se resolvem, nós não podemos ser transformados. Sabe, queridos, eu ter me tornado um pastor é porque Deus tem um senso de humor absurdo, absurdo mesmo. O meu pai,
ele era policial federal, depois meu pai era supervisor criminal da Vara do Justiça Federal lá em Guarapuava, ele era professor de processo penal, e faz 4 anos que ele faleceu. E o meu pai, ele me criou como um ateu. Um ateu. Na minha família, as pessoas têm uma formação acadêmica bem apurada, eles são bem orgulhosos nisso. E o meu pai, para mim te dar um pano de fundo, era mais ou menos assim: se você assistiu o filme do Bop e você viu o Capitão Nascimento, eu acho que foi inspirado no meu pai. Entendeu? E o meu pai era assim, eu não conseguia falar do amor de Deus. E eu, na minha adolescência, eu me converti e nós tínhamos muito atrito por causa disso. E o meu pai, ele abandonou a minha mãe quando eu tinha 16 anos. Ele foi embora de casa e ele ficou mais de 14 anos sem falar com a minha mãe. E eu era o intermediador deles, o mediador, entendeu? Fala pra tua mãe que eu preciso disso. Fala pro teu pai. É o irmão mais velho, né? Você é irmão mais velho? Você sabe que eu sei o que você está passando. E eu ficava nisso, e o meu pai era um cara muito difícil, você não tinha acesso a ele. Ele era seco, para falar na boa, né? Porque está gravando. E eu não tinha acesso, mas sabe por que meu pai era assim? Porque aconteceu uma marca no coração dele, na adolescência dele. Como eu te falei, a minha família era de pessoas que tinham um concurso público e eles eram essa linha grossa, assim, entendeu? Essa linha dura. O meu avô era delegado de uma cidade de Cantagalo, que é uma cidade próxima de Guarapuava. E eu, antes de virar pastor, eu era analista judiciário da Vara de Execuções Penais de Guarapuava. E essa cidade de Cantagalo, né, em nome de Jesus, Cantagalo é uma cidade abençoada, amém? Mas no fórum, a gente apelidava ela de Cantabala, entendeu? Porque era muito complicado. E o meu avô, que era o delegado da cidade, ele foi assassinado. Ele foi assassinado numa festa junina, e o meu pai, com 13, 12 anos de idade, que nem um adolescente, que tem alguns aqui, ele estava lá. O meu pai viu o meu avô tomar 6 tiros pelas costas, porque tinha uma confusão política e eles queriam o apoio político do delegado da cidade. E o meu avô falou que não ia se envolver naquilo. Então eles inventaram uma briga, o meu avô foi separar e veio um cara, um mercenário, e matou ele pelas costas. E o meu pai estava na festa e viu isso acontecer na frente dele. E os meus avós, pense alguém que tem primo, sou eu, eles eram 14 filhos. A minha avó, ela teve cachumba, né, que a gente fala em Guarapuava que cachumba desceu, entendeu? E dela ficou estéril, e ela saiu adotando. E o meu pai foi um desses adotados. Pense um casal fantástico, era o meu avô e minha avó. Eles tinham uma casa, uma fazenda enorme ali, um casarão onde moravam esses 14, e o único dos filhos que estava com o avô nesse dia era o meu pai. E meu pai contava isso para mim, eu escutei essa história por vezes, durante toda a minha infância, meu pai chorando, com raiva. Ele falava assim, olha, eu tive que correr, eu não sei quantos quilômetros, para contar para tua avó, e para os teus tios e para as tuas tias, o que tinha acontecido com o pai. E aquilo dominou o coração do meu pai, aquilo marcou o coração dele de um jeito, que ele achava que ele nunca mais ia ser diferente. Talvez tenha alguém aqui essa noite, você foi abusado, eu não sei o que aconteceu com você, mas você tem uma marca, talvez da amargura, aquilo que a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 12, que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Talvez você tenha uma dor, você tenha um sentimento de injustiça, você tem algo que te marcou, que talvez você nunca conseguiu se expor, que talvez você nunca conseguiu abrir para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, nessa noite, Ele está aqui para fazer essa cirurgia no teu coração, amém? E daí você começa a entender o porquê que meu pai virou um policial federal, o porquê que meu pai dava aula de processo penal, o porquê que meu pai virou o supervisor da vara criminal, e o porquê que o meu pai virou um ateu. Porque Deus não estava lá para salvar o meu avô, Deus não estava lá para resolver quando ele viu o meu avô ser assassinado na frente dele. E eu fui criado com essa marca. Até um dia na minha adolescência, Jesus me encontrar. Até um dia Jesus fazer uma cirurgia no meu coração e transformar a minha vida, assim como Ele pode transformar a tua nessa noite. E o meu pai, ele faleceu, já vai fazer 5 anos. Na verdade, tanto o meu pai como o meu sogro, os dois contraíram câncer, e nós ficamos alguns anos, eu e minha esposa, cada um cuidando dos seus pais, a gente se trocou, se ajudando. O meu sogro ficou internado num hospital chamado UPECAM, que é um hospital em Cascavel. O meu pai ficou no Erasto, em Curitiba. Mas sabe, aqueles dias ali que eu vi o meu pai contrair câncer, e meu pai estava num leito de morte,
E eu não sei se você já passou por isso, mas uma das dores mais profundas do nosso interior é você ver alguém que você ama e você se sentir completamente incapaz de poder ajudar essa pessoa. É uma dor horrível, aquilo começa a te consumir. E eu estava sofrendo muito de ver o meu pai foi definhando. Eu vi meu pai perder 20 e poucos quilos, eu vi meu pai vomitar sangue. Ele tinha um câncer no intestino que depois se espalhou para outros órgãos. E aquilo foi um processo completamente horrível. Eu fiquei com meu pai no Erasto ali, ajudando ele, e aquilo ali era muito forte para mim. E naqueles dias, eu também vi Deus agir na vida do meu pai como eu nunca tinha visto em toda a minha vida. E eu comecei então a falar do amor de Deus. Meu pai ali no leito, meu pai sofrendo, e algo começou a tocar ele. E eu chamei um dos nossos pastores, o pastor Baiano, para atender meu pai. Pai do pastor Weckles, e ele foi lá. E ele conversou com meu pai, ele falou, Rafa, você pode sair, eu quero falar com teu pai sozinho. E eles ficaram uma tarde toda conversando. E nesse dia, o meu pai, ele teve uma pequena melhora. E daí ele falou assim, filho, podemos fazer algo? Eu falei, podemos. Você pode me levar? Eu tenho que falar com algumas pessoas. 14 anos sem falar com a família da minha mãe, sem falar com a minha mãe. Eu falei, mas pai, o que você quer? Ele, não, eu quero que você me leve de carona. Vamos lá para Guarapuava, eu quero ir falar com a tua mãe. Mas como assim, pai? Não, me leva. Eu coloquei o meu pai, já bem debilitado, dentro do carro, e eu fui levar ele para conversar com a minha mãe. 14 anos. Meu pai chamou a minha mãe, chamou o meu irmão mais novo e pediu perdão. Ele começou a falar, olha, me perdoe. Ele começou a abrir o coração dele. Ele começou a falar coisas que a gente nem sabia que ele tinha passado, e coisas que estavam ali dentro, que ele durou e que ele guardou lacrado durante anos. E daí ele falou assim, eu quero ir na casa do teu tio, que é o irmão da minha mãe. Aí ele falou, eu quero ir na casa da tua tia, que é a irmã da minha mãe. Eu quero ir na casa da tua avó. Eu virei o Uber do perdão, entendeu? E eu quero ir na casa da tua avó, a mãe da minha mãe, e eu passei a tarde toda. Ele fez eu levar ele até na Justiça Federal, porque ele tinha coisa para resolver lá. E daí, ele pegou, porque ele era professor de processo penal, e ele marcou uma aula. Ele marcou uma aula num preparatório para a ordem, né? E agora, antes de eu terminar a história, eu quero que a gente leia aqui em Marcos capítulo 6. Em Marcos capítulo 6, aqui, essa passagem, ela acontece logo depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, amém? Muitos de nós aqui, nós achamos que Deus, ele precisa fazer um milagre para transformar o nosso coração. Queridos, nem sempre é assim. Eu acredito em milagres. Eu cresci numa igreja vendo milagres extraordinários e criativos. Eu creio nisso, mas tem momentos que o milagre que nós precisamos é outro milagre. A Bíblia fala assim, que 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer, queridos? 1. A Bíblia demonstra nessa passagem, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. E tem algo interessante que a gente deveria pensar a respeito de Jesus. Queridos, você mata alguém que cura os enfermos? Você mata alguém assim? Não, você chama para trabalhar no SUS. Não. Você mata alguém que multiplica pão e peixe? Não, você chama para abrir uma franquia de fast food. Né? Você não mata alguém assim, mas alguém que ofende a tua justiça própria, aí você mata. Alguém que ofende o teu coração, com a pregação dele, você mata. Queridos, quando que as multidões abandonaram Jesus? Enquanto Jesus estava multiplicando pão e peixe, eles abandonaram? Não. Enquanto Jesus estava curando os enfermos, eles abandonaram? Não. Mas no momento que Jesus começa a pregar o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, quando Jesus começa a pregar sobre o amor, quando Jesus começa a pregar o evangelho de transformação de corações, amém? Porque Jesus, ele não veio para regrar comportamentos, mas ele veio para transformar corações. E isso é muito mais profundo. E esse é o problema que nós não entendemos. E quando ele começa essa pregação, ele começa a fazer essa cirurgia, e começa a doer, e as pessoas começam a ir embora. João capítulo 8, a Bíblia fala assim, que ele vira para os discípulos e fala assim, vocês querem ir também? Ele fala, vocês querem ir também? E Pedro vira para ele e fala, Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, a cirurgia que nós precisamos nessa noite é de dentro para fora, amém? Às vezes nós estamos pensando num milagre, mas a grande verdade é que o maior milagre é o milagre da transformação do nosso coração.
É um milagre de nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. É um milagre de nós caminharmos de fé em fé. E sabe o que é interessante? Se eu pego esse copo e eu chacoalho ele, sai água, porque ele está cheio de água, não é? Sabe quando alguém pede perdão para nós assim? Me perdoa, porque eu falei o que eu não queria falar. Você já escutou um perdão assim? Já? Você sabia que isso não é um perdão bíblico? Porque a Bíblia fala que a boca fala o que o coração... A gente devia pedir perdão. Me perdoa, porque eu falei o que eu queria. Porque quando as circunstâncias da vida te chacoalham, a verdade vem para fora. E nessa passagem, depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia fala assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré ali e amarraram o barco. Pode continuar para mim? Espera aí, eu acho que eu te dei o texto errado. Versículo 45, desculpa. Marcos capítulo 6, versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. Então a Bíblia fala que ele coloca os discípulos, o futuro da igreja, nesse barquinho. E ele manda eles para o meio do mar. E daí a Bíblia diz, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Então Jesus ele ficou no monte e ele mandou os discípulos para o meio do mar. E a Bíblia continua, ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. E a Bíblia diz que ele ainda continua, ele viu os discípulos remando com dificuldade. Em algumas versões a Bíblia fala assim, que eles estavam fatigados, eles estavam exaustos, que eles estavam cansados até a morte. Em dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, aqui em algumas versões a Bíblia fala que era a quarta vigília da noite. Isso era entre as 3 e as 6 da manhã, de madrugada. Jesus ficou, porque era final da tarde, ele ficou de 10 a 12 horas vendo esses homens no meio da tempestade, vendo a tempestade chacoalhar eles. 12 horas. Querido, lá em Guarapuava eu estou com um acordo, porque o pessoal não gosta quando eu faço isso, mas eu estou fazendo uma vez por pregação. Vira para a pessoa que está do seu lado, vira para a pessoa que está do seu lado, e diga assim, que Jesus é esse. Porque veja que interessante, ele mandou eles para o meio de uma tempestade, ele está na terra, 12 horas olhando eles, remando em dificuldade, eles com medo da morte, eles ali passando por uma dificuldade, e a Bíblia fala que ele vem andando sobre, porque é ele que acalma a tempestade, e isso é de madrugada, é no meio do quê? Da escuridão, e ele vem andando sobre as águas, sabe por quê? Porque ele é Senhor, amém? Porque ele tem controle sobre tudo, porque ele é soberano, e ele vem andando sobre as águas, e já estava ao ponto de passar por eles. Você vê como a Bíblia é meio cômica até, ia passar na frente, pode passar para o próximo. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então, queridos, quem aqui, no momento de dor, no momento de dificuldade, você não orou para Deus assim, Deus, você não está vendo a minha dor? Você não está vendo o que está acontecendo comigo, Deus? Você não está vendo que eu não aguento mais? Você não está vendo que isso é terrível demais para mim suportar? Eu não aguento essa tempestade, eu não aguento essa escuridão, a dor é muito profunda. E o interessante é que quando a vida, as circunstâncias da vida nos chacoalham, porque sabe o que a vida vai nos ensinar? Que nós não temos controle nenhum sobre ela. Não importa quão habilidosos, quão capacitados, quão cheios de nós mesmos nós somos. A vida vai nos ensinar que nós não temos controle nenhum sobre ela. E quando nós somos chacoalhados pelas circunstâncias da vida, e nós começamos a enfrentar a dor, e o nosso coração começa a adoecer, e nós somos a geração da depressão, a geração da ansiedade, a geração do pânico. E a Bíblia fala que Jesus, ele nos justificou para que nós tenhamos a paz com Deus, amém? E como que nós vamos ter a paz que excede todo entendimento no meio de uma tempestade, no meio da madrugada, onde nós estamos achando que nós vamos morrer, onde Jesus vem andando sobre o mar, mas eu não reconheço mais quem é Jesus. Jesus virou um fantasma. Ele virou um fantasma por causa da minha dor, ele virou um fantasma porque o meu interior está chacoalhado, porque eu não consigo mais enxergar a esperança, e a dor é muito grande. Agora, por que Jesus fez isso, queridos? Jesus podia ter dado uma ordem lá da terra, para a tempestade parar, podia ou não podia? Mas ele não fez isso.
Ele foi andando sobre as águas até encontrar eles. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Jesus, o foco dele, nesse momento, não era a tempestade. O foco de Cristo, nesse momento, não era resolver as circunstâncias. Vamos ver qual é a resposta? Pode ir para o versículo 51. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos. E agora no versículo 52 tem a resposta. Pois não tinham entendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava... O que Jesus queria nesse barco tinha o futuro da igreja, amém? Tinham os jovens, os apóstolos. Esse barco não ia afundar. Mas Jesus não estava preocupado com as circunstâncias, Ele estava olhando para o coração deles, amém? Existem coisas nas nossas vidas que somente a tempestade vai tratar o nosso interior. Existem dias que nós vamos ser chacoalhados pelas circunstâncias da vida, mas Jesus vem nos encontrar no meio da tempestade. No meio da tempestade. Porque Ele quer transformar os nossos corações, e isso tem a ver com essência. Ele está preocupado com a tua essência, não com as circunstâncias. Ele está olhando fixo para o teu coração no meio da tempestade. E Ele vai vir para acalmar a escuridão e para acalmar a tempestade. Eu queria chamar já o Ministério de Louvor. E sabe, no mês que o meu pai faleceu, depois do meu pai fazer tudo isso, naquele mês, eu orei com uma menininha de 4 anos, que estava com um tumor no cérebro, do tamanho de uma cerola, assim, mais ou menos. Eu orei com aquela menina no mesmo mês que o meu pai faleceu, e essa menina foi instantaneamente curada. Ela deu testemunho lá na igreja, hoje ela faz parte da rede de Adoles nossa, ela era uma criança. Nesse mesmo mês que eu orei com essa menina, eu orei pelo meu pai, e não aconteceu do jeito que eu queria. E eu creio que Jesus era poderoso para transformar ele. Só que o que eu não enxerguei é que Jesus estava fazendo algo muito mais profundo na vida do meu pai. Além, depois daquele Uber do perdão, um dia antes do meu pai falecer, o meu pai me ligou, já bem fraco, falou: Rafa, vem aqui, eu quero me despedir. E aquilo foi muito ruim. Eu entrei no carro com medo. E eu liguei para o meu pastor, liguei para o pastor Baiano e falei: pastor, vamos orar com meu pai, porque ele quer se despedir, mas ele não vai, eu acredito que ele vai ser curado. Eu acabei de ver uma menina sendo curada, eu creio que Deus pode curar ele. Mas eu creio também que não sou eu que determino nada, Ele é soberano na minha vida, amém? Nós só somos instrumentos. E eu cheguei para orar com meu pai convicto, e levei meu pastor junto para tentar convencer ele. E quando eu cheguei, o meu pai olhou para mim assim, e ele falou: filho, eu estou cansado. Você precisa me deixar aí. De todo mundo, você é o único. Você não me libera. Eu quero descansar. E eu comecei a chorar. Eu falei: pai, eu não vou te liberar. Eu não te libero. Eu não te libero. Agora que você se converteu, agora que você está restaurando as coisas, eu não quero que você vá embora. E eu olhei para o pastor Baiano, tipo: pastor, ora aí, né? E o pastor Baiano olhou para mim, e ele balançou a cabeça de um jeito que eu vi que era mais ou menos assim: faça a vontade do teu pai. E eu fiz a pior oração da minha vida. Eu mesmo, isso era uma sexta-feira. Eu coloquei a mão na cabeça do meu pai, junto com o pastor Baiano, e eu entreguei ele nas mãos do Senhor. O meu pai já tinha sido mandado para ir para casa, porque ele já estava muito debilitado. E naquela madrugada meu pai faleceu. No outro dia, porque meu pai era uma autoridade no enterro, lá em Guarapuava tem uma capela mortuária, e ela tem 3 espaços, encheu tudo ali. Tinha gente na grama, tudo, não tinha lugar para estacionar o carro. Juízes da cidade, várias autoridades estavam ali para ouvir o culto fúnebre do meu pai. O pastor Herod pregou no culto, e eu escutei então uma história que eu ainda não sabia, que na última aula do meu pai, lá na faculdade de Guarapuava, ele foi lá, deu a aula no aulão, e ele já estava bem debilitado, então vários alunos foram lá para ver o que ele tinha para ensinar. E o meu pai, quando ele terminou a aula, ele escreveu o versículo de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para todo aquele que nele crê, para transformar e trazer salvação.
Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. E o meu pai pregou pela primeira vez na vida dele. E o mais precioso foi, ele fez um apelo ali. E essa história eu escutei durante o enterro dele, de 4 jovens que se converteram. E hoje eles são minhas ovelhas. Essa noite, Jesus ele quer fazer uma cirurgia nos nossos corações. Nós podemos, por favor, abandonar a aparência? Eu não sei que marcas você carrega, talvez que te marcaram por toda a vida. Mas nessa noite, o Senhor está aqui. Queridos, não era essa a palavra. Mas o Espírito do Senhor, Ele quer fazer algo diferente nessa noite. Desde quando eu entrei aqui, eu sinto o Senhor. Às vezes a direção da pastora Raquel, as músicas que o louvor escolheu, Deus me conduziu para pregar isso nessa noite. Ele está aqui, queridos. Ele quer nos transformar. Eu não vi talvez as coisas, o milagre como eu queria, mas eu vi de uma outra forma. E eu tenho aprendido então a render o meu coração, a me arrepender dos meus pecados, a ser transparente, a reconhecer as minhas incapacidades, a não caminhar nem no legalismo e nem na libertinagem, mas caminhar pela direção do Senhor, pela palavra dEle, crescendo em santidade, crescendo em entendimento na palavra da justiça. E nessa noite, eu queria convidar vocês a se colocar em pé. E a palavra do Senhor, ela diz que o Espírito Santo é quem esquadrinha os nossos corações. E essa cirurgia não é uma cirurgia da letra, é uma cirurgia que acontece pelo Espírito dele, mas que nos traz vida, que nos transforma e nos dá um novo coração. E eu sinto de falar algo ainda antes de fazer o apelo. Sabe, uma das marcas da libertinagem é uma pessoa que ela se coloca fora do corpo e ela começa a acusar e falar tudo. Porque uma pessoa orgulhosa, ela se sente melhor, vocês entendem? E essa religiosidade, essa justiça própria, ela explode. Porque a boca fala o que o coração... E a pessoa começa a apontar e ela fala, me rejeitaram, mas ela rejeita também, entendeu? Ela entra no mesmo pecado. E ela começa a falar um monte de coisa. E deixa eu te falar algo. Eu criei uma frase que é assim: quando a tua crítica é maior que a tua contribuição, isso só mostra que a tua boca é maior que o seu coração. Quando a tua crítica é maior que a tua contribuição, isso só mostra que a tua boca é maior que o seu coração. Sabe por quê? Sabe o que é viver como igreja? É escancarar os nossos corações. Sabe como que você transforma esse lugar aqui, a Iná, a tua casa, a tua família? Quando você compartilha o teu coração com a pessoa que está do teu lado. Essa é a nossa casa, essa é a nossa família. E aqui nós abandonamos a aparência, nós escancaramos o nosso coração para o Senhor Jesus vir falar conosco. E que nem Jesus veio falar naquela noite com aqueles jovens, no meio da tempestade, no meio da madrugada, no meio da escuridão. Ele foi ali encontrar eles no meio da tempestade, porque ele estava focando para falar no coração deles, amém? Porque o coração deles estava endurecido e Jesus queria fazer essa cirurgia. E não foram os milagres que sensibilizaram, mas foi a tempestade. Nessa noite, você sente que Jesus quer tocar teu coração? Você sente que Ele quer fazer algo na tua vida? Então nós podemos, enquanto o louvor ministra, eu gostaria de deixar aqui o púlpito aberto. Você pode nessa noite se colocar diante do Senhor e deixar Ele fazer essa cirurgia. Nós podemos nos colocar debaixo da presença do Espírito do Senhor, para Ele fazer uma obra profunda em nós, esse Espírito que esquadrinha os corações, amém? Senhor Jesus, faz uma obra profunda em nós essa noite, Senhor.